Boa noite a todos. Vamos começar para podermos aproveitar bem o nosso tempo. Hoje é um dia de atividade intensa, cultural para adultos. Esperamos que isso nos aconteça bastante no futuro. Esta é uma comunidade que quer ser mais e mais uma Kehillah Lomedet, uma comunidade de estudo, e quer ser também uma comunidade de ação e uma comunidade de relacionamento. E queremos ter, no mínimo, tanto ênfase na vida adulta, quanto temos na vida juvenil. Nós temos mais de 500 jovens aqui, e também crianças, um grupo de crianças que vai crescendo bastante. Então, estamos muito felizes que todos vocês venham estudar conosco. Isso é um curso. Nesse momento estamos num mini curso dentro do nosso grande curso que já tem mais de 5 anos, 6 anos. Quando começamos isso, Mário? Quando foi isso? 5, 6 anos mais? 5 ou 6 anos com certeza. 5 anos. Quem estava no começo? Eram vários. 5 anos já tem. Na verdade tem que ser um pouco... pode ser. Era no final de um ano que começou. 2014 talvez. Enfim. E fomos passando por muitos temas e muitas dinâmicas e muitos espaços. Começamos assim na Rua Pequena, continuamos depois no auditório, agora estamos aqui. Queremos ser também uma comunidade e por isso estamos em roda, para que a gente possa se ver. Já temos falado de sexualidade, de Deus, da alteridade, de poesia, de reza, de justiça, de política, certo? Quantos assuntos já tratamos? E agora estamos estudando Pirkei Avot. Pirkei Avot, na minha opinião, nem grande nem pequena, nem humilde nem argentina, é o melhor resumo, o mais claro, o mais contundente da sabedoria judaica prática. E vocês, conforme consigamos avançar na leitura desse texto, vão ver em que medida isso é verdade. Nós temos aqui algumas cópias, contando com que a maioria de vocês, embora tenham estado no primeiro encontro há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás já foi, imaginamos que não devam ter trazido. Alguém se trouxe. Muito bem, mas de todo modo nós vamos projetar lá grande e alguém vai ler para nós e vamos poder... Mas vamos passar, por favor. Só uma folha por pessoa, está quase tudo aqui. Desse lado também, um momento. E vamos diretamente ao nosso texto. A maioria dos presentes eu vejo que já estiveram da outra vez. Os que não estiveram podem acessar no nosso site. Nós já contextualizamos tudo. Certo? Nós já fizemos a parte histórica e dedicamos a isso bastante tempo no começo do nosso primeiro encontro. Que texto é esse? De onde saiu? Quem o escreveu? Por quê? Quando? Que versões tem? Como foi traduzido? Como foi explicado? Quantos comentários tem? Tudo isso já foi dito. Qual a importância de textos escritos na tradição judaica? Tudo isso o explicamos. Certo? Eu estou vendo que a maioria dos que estiveram estão dizendo que sim. Isso já é muito bom. Então, por essa razão, nós não vamos voltar lá. Mas existiu uma contextualização de tudo isso, só uma linha. Existe o judaísmo, vem a nós das fontes judaicas. O judaísmo não é o que digo eu ou o que diz você, é o que nós dizemos a partir das fontes judaicas. O judaísmo se constrói como uma leitura e uma releitura, e uma releitura, uma leitura infinita, como diz Levinas, das fontes judaicas. Também falamos que é fonte judaica e quem define que é e que não é uma pergunta enorme, ideológica, fascinante, não para hoje. Pode ser para um curso sobre fontes judaicas e política interna judaica, por exemplo. Será outro curso algum dia. Bem, algumas fontes são indiscutivelmente judaicas. Por exemplo, a Bíblia. Por exemplo, o Talmud.
Então, depois da Bíblia, a primeira fonte mais famosa, mais mainstream, se chama Mishnah. São 6 livros, desses 6 livros tem vários tratados. Um desses tratados se chama Avot, que é esse. Se tornou o mais famoso de todos, vão vocês mesmos descobrir por quê. Tem uma linguagem muito clara, muito direta, muito sucinta, e ao mesmo tempo que abre infinitas janelas de conhecimento, de raciocínio e de ação. E talvez por essa razão, esse foi o texto mais traduzido da literatura rabínica de todos os tempos. E o mais traduzido, o mais publicado e o mais comentado. Nós falamos da outra vez, mais de 250 comentários tem isto. De linhas diversas, comentários místicos, comentários legalistas, comentários racionalistas, comentários liberais, comentários eticistas que buscam a ética, a educação, a política, a justiça. Olhares de todos os tipos tem o Pirkei Avot. Ponto. Terminou o resumo do resumo. Agora vamos retomar nosso estudo do texto e vamos avançar um pouquinho mais. Esse não é o texto, esse é o banner. Isso é o marketing. Natan, aqui à direita, certo? Aperto o da direita. Muito bem, então e já explicamos que, como todos os textos da Mishnah, estão sempre dentro de uma ordem. A ordem está dividida em tratados, os tratados em capítulos e os capítulos em Mishnayot. Tá bom? A unidade menor, o versículo, o que nós chamamos um versículo na Bíblia, aqui se chama uma Mishnah. Apesar de que toda a obra também é uma Mishnah. Então, nós estamos no primeiro capítulo, neste caso, nós vamos passar rapidamente por ele. O primeiro capítulo, essa é uma introdução, já expliquei também, essa introdução não é parte do texto, é o final da Mishnah anterior e é simplesmente um jogo de marketing. Quando editores viram que este texto ganhou muita mais difusão que todos os outros, resolveram editá-lo sozinho para poder vendê-lo solto, porque ninguém queria, não todo mundo queria comprar toda a Mishnah, que é enorme, mas muitos queriam comprar somente Avot, o tratado de Avot. Então se tornou um produto separado, que se vendeu, e traduziu e comentou separado. Mas para que não fique solto e todos saibam que é parte de uma obra maior, sempre ele vem com um pedacinho, com o final da Mishnah anterior, e no final, um pedacinho da Mishnah posterior. Entenderam isso? Detalhes. Por isso, isto não é tão importante, nós já analisamos isso também. Vamos à primeira Mishnah. Também explicamos aqui, Moshe quibel Torah mi Sinai, Moshe recebeu a Torá do Monte Sinai. Falamos sobre o que é receber, como é que nós recebemos, se receber é um ato ativo também, ou somente passivo. Falamos sobre isso bastante. Como é que a gente recebe? A Kabbalah vem daí também, que as coisas entram em nós somente quando nós fazemos um ato de receber. Você escuta e recebe de um modo determinado, guarda de um modo determinado, interpreta, se posiciona, se predispõe, associa. Todos esses trabalhos são o trabalho ativo de receber. Moshe quibel Torah mi Sinai, no Monte Sinai, estranha, e a transmitiu a Yoshua. Essa foi a primeira coisa que nós perguntamos. Como assim? Moisés no Monte Sinai não deu a Torá a uma pessoa. O que sabemos nós? Que ele, aliás, também nós sabíamos que é Torá. Que recebeu Moisés no Monte Sinai? Tábuas. Essas tábuas são toda a Torá. Que é a Torá que está falando aí? De tudo isso já falamos. Por isso não podemos abrir agora de novo. Tá? Estamos só sinalizando para que os que estavam lembrem e os que não estavam fiquem com o gostinho de deveria ter estado, ou acessem o capítulo gravado, ou venham outras aulas e iremos aprendendo mais. Bem, então,
desafio de saber receber, desafio de definir o que é Torá, o que aconteceu no Monte Sinai. Essa é uma pergunta chave, porque o que é Torá e o que é judaísmo, o que é sabedoria e o que é vida. Na linguagem judaica, a Torá é tudo isso. Aparentemente não está se referindo somente às 2 tábuas, porque as 2 tábuas não foram entregues somente a Yoshua. Então, evidentemente está se falando aqui de alguma outra coisa. Maior, menor, who knows? Muito bem. Moisés recebe alguma coisa no Monte Sinai e passa ela para Yoshua. Uma das opções que demos é talvez o que passou foi uma outra Torá. Talvez foi a Torá oral. Talvez foi a capacidade de receber, de renovar, de ler em forma crítica. Talvez foram um monte de coisas que faltavam nas tábuas e que são chave, porque passaram somente para os líderes. Muito bem, tudo isso já foi dito. Passou para Yoshua, Yoshua para os Kenim. Também falamos quem são esses elders, como se dizem, velhos, diz aqui. Tem outra tradução, maiores, ancianos, enfim. Segundo a maioria absoluta dos interpretadores, se refere aos juízes. Na Bíblia, depois dos 5 livros do Pentateuco, vem juízes, Shoftim. Depois de Yoshua, o primeiro livro se chama Shoftim, juízes. E alguns interpretadores dizem que isso não só se refere aos juízes mesmo, sino também aos primeiros 2 livros que seguem aos juízes, que são os livros de Samuel 1 e Samuel 2. Ou seja, que o profeta Samuel seria um dos juízes, segundo a maioria das interpretações. Os Kenim, aos profetas, Neviim, e os profetas, aos Anshei Knesset Agdolá, também explicamos quem são esses. Sim, são a primeira liderança judaica que formou Esdra quando voltou da Babilônia no ano 520 e tanto do primeiro exílio e construiu o primeiro e o segundo templo. Tudo isso já foi falado também. Alguns dizem que parte deles são os últimos 3 profetas também, que são Hagai, Zechariah e Malachi. Muito bem. E eles disseram, e aqui vem as primeiras sentenças. Emamrush Roshad Varim. Evu metunim badin, também disso falamos, ser moderado no julgamento. Na hora de julgar, ser moderado. Também nos perguntamos o que é ser moderado. É ser fraco? É julgar com rigidez, mas depois dar uma sentença, aplicar uma sentença pequena? É ser sensível? É ser menos exigente? É amido talmidim arbe? Levantem, erguem, consigam muitos alunos, e também isso de erguer os alunos também falamos. Alguns trouxeram umas interpretações muito bonitas, que talvez não está dizendo chamem muitos alunos. Depois vamos ver se fala de conseguir alunos ou não. Mais para frente vamos ver algo sobre isso. Mas fala de levantar, fazer com que colocar em pé. Como que a educação deveria ser algo que traga um movimento, eleve a pessoa, engrandeça a pessoa. Muitas vezes a experiência educativa é o contrário, é uma humilhação, é colocar para baixo. Vejam que em muitas línguas, aluno, se diz aluno, que significa que é terrível. O que significa aluno? Sem luz. O professor tem toda a luz, ele tem todo o conhecimento, e o aluno não sabe de nada. Então, senta, fica quieto, escuta e depois repita. Nós não queremos de você nada, queremos que seja igual que eu. É algo terrível. Eles estão dizendo o contrário. O aluno é alguém que tem que se levantar. E a cultura talmúdica vê o bom aluno naquele que pergunta, que critica, que gera mais conhecimento. E não yes man. Exatamente o contrário. Tem inúmeras histórias sobre os bons alunos que eram aqueles que criticavam. Vê associar a Torá e faça um cerco ao redor da Torá. E também falamos disso. O que é esse cerco?
essa cerca é para cuidá-la e o perigo de que essa cerca seja tão rígida, tão dura e tão afastada da essência que perca o essencial. E contei a vocês a famosa história daquele patriarca que tinha um diamante e o enterrou em algum lugar para cuidar, para deixar para seus filhos. Lembram disso? Depois colocou uma pedra, depois aí construiu uma torre, depois uma cerca e outra cerca, e a última geração era pobre e nem sabiam como acessar aquilo. Lembram disso? Falamos disso também. E então, esse siag pode ser algo extremamente complicado. Ok. Shimon Tzadik היה משיירי כנסת הגדולה. E já estamos num texto novo, certo? Shimon, o justo, era dos descendentes dos Anshei Knesset Agdolá. E ele disse 3 coisas. Ele disse o seguinte, na verdade, ele disse uma coisa que se apoia em 3. Al shlosha dvarim haolam omed. Al Torá, al Avodah e al Gemilut Chassadim. Ok, isso literalmente significa sobre 3 pilares se apoia o mundo. Como traduz aí, dizia que o mundo se mantinha sobre 3 bases. Tá bom, é parecido. Em hebraico, na verdade, literalmente diz al-shoshat dvarim, coisas ou palavras. Isso é bem importante lembrá-lo uma e outra vez. Em hebraico, a palavra é também coisa. Davar, dvarim, ledaber. Então, sobre 3 palavras, sobre 3 coisas, 3 assuntos. Palavra não é somente a palavra. Vocês sabem que tudo começa com a palavra. Segundo a Torá, como começa o mundo? Com a palavra. Porque alguns traduzem dizendo no começo foi o verbo. Alguns traduzem traduzem a frase que diz Bereshit bara Elohim, no começo criou. Traduzem dizendo o começo foi o verbo e depois vem tudo o restante. Por quê? Porque o começo do começo é um verbo que cria. Como se a palavra fosse criadora. Isto não é só poética. Existem muitas pessoas que dizem que quase tudo está na nossa mente, que nós não vemos o mesmo. Temos uma convenção sobre as cores e sobre as formas e sobre tudo, mas cada um tem um olhar diferente e as pontes entre meu olhar e o seu olhar são as palavras. Existe a filosofia da linguagem. Se se interessar por isso, pesquise um autor chamado Wittgenstein. Eu disse que é bom escrever, estimular o estudo. Então, o maior pensador da linguagem se chamou Wittgenstein. Filosofia da língua. E aqui, para os que se interessam por essas coisas, eu sou um dos fascinados com linguagem. Não sei se é por ter vivido tanto tempo em tantos lugares ou por algum outro mexigás meu. Mas confesso a vocês que analisar a diferença entre conceitos de línguas diferentes te permite ver como funcionam povos, corações, culturas e pessoas. Não sei, imagino que a maioria dos que estão aqui falam mais de uma língua. Levanta a mão quem fala mais de uma língua, mesmo que seja mais de uma. Todos, já vi, muito bem. Então já deve ter percebido você, que as línguas falam não somente com outro som, quando querem dizer outra coisa, quando querem dizer a mesma coisa na outra língua. Também falam com outro conceito. Já pensaram nisso? Vou explicá-lo melhor. Claro, se você vai dizer mesa ou vai dizer table, teoricamente, simplesmente é outro som. Table e outra mesa é outra coisa, verdade?
Mas está dizendo o mesmo. É mais ou menos, porque table talvez está falando de tábua. E mesa, não. Mas aí é uma diferença pequena. Existem outras enormes. Eu gosto de dar o exemplo do rei. Como se diz rei em alemão e como se diz rei em hebraico. Rei em alemão se diz König. E como se diz rei em hebraico? Melech. König, eu ouvi um linguista, com certeza deve ter outras teorias, eu não posso discutir se você é muito pouco alemão, e tem teorias em todas as línguas, mas uma teoria diz que König poderia vir do verbo können, que significa poder. Como em inglês can, I can. Poderia ser. Ou seja, que o conceito de rei estaria ligado à capacidade, a poder fazer algo. Ou talvez ao poder. Em hebraico, rei se dizemos, melech. E a palavra melech não vem de melach, que é sal. Não, se escreve diferente, outra letra. Vem de lehimalech, que significa consultar. Olha que diferença. Nossa Senhora! Para um universo linguístico, o rei é quem tem capacidade ou poder. Para outro universo linguístico, o rei é quem sabe consultar. Não é o contrário, mas quase o contrário. Não é? Quem se interessar por essas coisas, eu tenho muitos exemplos. Outro dia, cheguei à conclusão de que tenho tantos exemplos na cabeça que ou vai explodir ou vou criar um arquivo. E comecei a escrevê-los. Tem muitos paralelismos e diferenças entre o português e o espanhol que são fascinantes. Mas, enfim, então a palavra não é um detalhe. Muito bem, eles disseram que sobre 3 palavras depois de tudo que entendemos, como a palavra pode ser talvez todo o seu mundo, a palavra. A que diz, a que sente. Sobre 3 palavras, o mundo se sustenta. A Torá, a Avodá, que é o serviço, e Gemilut Chassadim, e aí traduziram caridade. Gemilut Chassadim, então, literalmente, Torá pode ser ensinamento também, sabem como Morá, Lehorot, estudo, conhecimento. Avodá, literalmente, trabalho, o serviço, mas se refere, todos os leitores veem nisso o culto, o serviço a Deus, a reza, digamos. Reza entendida de um modo bem amplo, não precisa ser a reza que você reza no livro. A atitude de rezar, a ação de rezar, a experiência de rezar, de se transportar além, de refletir, de se conectar, de sentir. E por último, Gemilut Chassadim é a troca de bondade. Isso seria literalmente. Ligmol é devolver bondade, compaixão. Muito bem. Até aqui a apresentação dessa segunda Mishnah. Opiniões, sentimentos, ideias. Por que será? Que pensam, que sentem, que gera em vocês essa ideia de que o mundo se sustenta sobre esses 3 pilares? Ou talvez algum desses 3 pilares já disse alguma coisa para vocês que seja chave do sustento do mundo? Torá, Avodá, Gemilut Chassadim. Diga. Bom, a Torá só existe, só tem consistência no momento de ela ser aplicada. Para ela ser aplicada, ela tem que, para se usar ela nesse culto, nesse serviço de meditação, e esse serviço normalmente só tem sentido
num grupo onde a gente pode juntos dividir, compartilhar. A bondade e a compaixão é uma consequência disso. Mas, em resumo, esse culto, esse serviço que vai ser comunitário, só vai funcionar, certo? Tendo a Torá como base, e a consequência primeira disso é transmitir para o maior número possível de pessoas esses conceitos. Muito bem, acho que acabamos de ouvir uma boa conexão entre as três coisas. E isso se parece com o que dissemos no começo, que é um pouquinho um dos objetivos desse tipo de estudo. Alguns estavam dizendo, estamos num terceiro lugar depois de 5 anos. É verdade, mas estamos também numa dinâmica diferente. Sentados em roda, todos conseguem ver todos, só a maioria consegue se ver com todos. Então, como que o conhecimento não é mais uma questão de estamos aqui, ouvimos uma pessoa, vamos para casa. Conhecimento cria comunidade, se compartilha, se constrói juntos, e isso pode criar também troca de bondade, de compaixão. Boa. Quem estava com a mão levantada aqui? Dani. Tem um incômodo que eu tiro dessa Mishnah, que é quando ele fala que o mundo se sustenta sobre, entre outras coisas, a Torá. Eu tiro daí 2 possibilidades de leitura. Uma de que ele está falando do mundo como sendo o mundo judaico apenas, ou de que a Torá sustenta também o mundo não judaico. E essas 2 possibilidades me incomodam. Queria saber as 2. Acho que eu vou reinterpretar o incômodo, mas pode me dizer que interpretei mal. Imagino que você quer dizer que não é que necessariamente não gosta de nenhuma das 2 opções, e sim que talvez o incômodo é que possam ser excludentes. Então, depois explique por que incomoda. Eu posso entender que a primeira incomode porque tem um toque argentino. O mundo se sustenta por minha Torá. Se não houvesse Torá, não haveria mundo. É uma visão um pouquinho particular. Se eu digo, não, a Torá não é só esta Torá, não é só para mim, ou seja, não é só pelos judeus que o mundo se conserva, ou se sustenta, ou não é somente pelo judaísmo que o mundo se sustenta, ou não é somente para os judeus que o mundo se sustenta. Qualquer uma dessas 3 entraria perfeitamente na segunda opção que você deu, que é a Torá como a sabedoria que sustenta o mundo. É ela que sustenta o mundo, justamente porque não é somente de uns ou somente para uns. Eu, obviamente, me inclino mais pela segunda leitura. Parece que as tábuas ou 5 livros. Exato. Então, justamente por essa razão, não deveria ser lido isso como que isto é somente para estas pessoas. Porque senão, então, não sustenta o mundo. Deveria dizer, o judaísmo se sustenta, ou os judeus se sustentam na Torá. Se é o mundo, então já deve ter uma pretensão, ou uma vocação, ou uma generosidade, ou uma compaixão maior. Mas acho que a provocação é muito boa, é muito importante, porque aí é onde nós temos que começar a nos atrevermos a falar sobre em que consiste isso, uma vez que o judaísmo não é proselitista. O judaísmo não acredita, nunca acreditou que ele é o melhor, que ele é o único, e muito menos que ele é somente para o benefício dos judeus. Então, como funciona isso, se o judaísmo não é somente para o benefício dos judeus? E ao mesmo tempo não é o melhor. E ao mesmo tempo não tem nenhuma demanda para com os outros. Então, como é que ele tem ao mesmo tempo uma pretensão, algo a dizer sobre o mundo? Se eu dissesse, eu tenho uma tradição que é boa para mim, ponto final. Tá bom. Não estou impondo nada a ninguém, não estou dizendo que eu sou melhor que você. Isto é bom para mim e ponto.
Agora, se eu digo que isto é bom para você, posso te perseguir. Isso não é judaísmo. O judaísmo não faz essas coisas. Eu posso tentar te vender o judaísmo, te convencer do judaísmo. O judaísmo não faz isso. Não existe missão judaica. Agora, quando vemos que existe uma pretensão de algo universal, de fazer algo pelo mundo, entramos numa tensão. Isto é algo particular ou algo universal? É algo para o nosso bem ou pelo bem dos outros? Quem se interessar por este assunto tem um outro autor muito recomendável, chamado Levinas. Immanuel Levinas tem muitos textos filosóficos, tem alguns textos talmúdicos traduzidos ao português e tem uns pouquinhos textos políticos, muito poucos, pouco conhecidos. Eu, algumas vezes, quando não posso dormir e penso qual vai ser o próximo curso de quintas-feiras, já estava pensando uma vez que vamos fazer uma leitura, assim como agora fazendo uma leitura de Pirkei Avot, um dia fazer uma leitura compartilhada de Levinas. E haverá interessados, vejo. Muito bem. Então, aí, uma das ideias dele é o judaísmo que fez é isso. Ele diz, eu tenho uma tradição particular porque eu não exijo nada de ninguém, não porque ninguém seja digno, não seja digno dela, sino porque eu acredito que ela é minha contribuição, é meu caminho. Não é que é algo que não serve para ninguém, serve para os outros, mas é minha contribuição. Alguém acredita que esta minha contribuição possa ser a contribuição dele também? Perfeito, bem-vindo. Não é que isto é bom para mim, esta é minha contribuição. Este é meu humanismo. Você pode ter outro humanismo, ele pode ter outro humanismo, está tudo bem. Você estava naquele humanismo e achou que este meu humanismo é bom para você. Muito bem, então os dois temos a mesma contribuição. Mas como eu não acredito que esta é a única forma e a única contribuição, eu não faço proselitismo. Eu não vou tentando convencer ninguém, muito menos persigo ninguém. Mas acredito que é uma contribuição válida, por isso o mundo se sustenta sobre isso também. Se eu entendi bem esse texto de Levinas, é isso que ele responderia neste caso. Eu senti que por aí tinha algumas outras mãos levantadas. Diga. Eu acho, Rav, que ele coloca 3 pontos de equilíbrio primeiro, porque o mínimo do equilíbrio depende de 3 pontos. Então, sobre 3 palavras, ou seja, 3 conceitos, o mundo se apoia, talvez numa visão de propósito, né? E achei interessante a pergunta sobre Torá. Se a gente questionar o que é Torá de forma fria, a criação do mundo, a criação do ser humano, a dificuldade do ser humano de lidar com regras, de assumir a responsabilidade, ela começa de uma maneira muito universal, ainda não tão judaica ou restrita ou lei. Muito mais como orar, muito mais como um direcionamento, um ensinamento. Então, ele dá 3 pontos de equilíbrio. O primeiro deles seria esse direcionamento falando qual é a natureza do ser humano, desde a sua criação, e acho que a Torá ela traz uma história da humanidade, por acaso nossa, mas é uma história que vale também para toda a humanidade, porque no desenvolver da história, fatos se repetiram de maneira muito semelhante. Depois a Avodá, também acho que é interessante a gente se questionar. O Rav falou que a Avodá é a reza, e o que seria exatamente a reza? Então, eu sei que não dá para entrar no assunto, mas talvez no ponto de vista da meditação, da gente pensar em como trazer isso para a prática. Então já é mais um passo que dependeu daquele primeiro estudo, do conhecimento que seria a Torá, conhecimento da natureza humana, da essência e talvez até de propósito na relação com Deus e na evolução da conduta. Avodá enquanto meditação, como trazer isso para a prática, e Gmilut Hassadim, a benevolência, como o objetivo maior, o terceiro ponto do equilíbrio. E aí menciono, né, o Olam Chesed Ibaneh, a frase que diz, o mundo de benevolência construamos, né? O mundo se constrói através da benevolência, muito bem citado. Isso, na minha opinião, uma das possibilidades desse tripé é a ideia do intelectual, o emocional e a atitude, a ação. Se pudesse falar isso em espanhol, se dizia facilmente intelectual, emocional e atitudinal. Não sei se atitudinal vai bem em português,
Para mim vai bem. Eu já estou usando isso faz alguns bons anos, desses quase 12 que levo aqui. Muito bem. Queremos ir a outras Mishnayot. Guardam isso e trazem para as próximas, porque vamos ficar senão, só numa. E depois tenho aqueles que querem extensão, um pouco menos que profundidade. Guardem, não esqueçam, na próxima Mishnah talvez conseguem conectar as duas coisas. Vamos à seguinte Mishnah. Antígonos ish Socho kibel mishimon Tzadik. Esse é um senhor chamado Antígono. O que disse? Muito bem, quem falou grego? Grego. Isso que nos diz? Um pouquinho de história, estamos um pouquinho históricos. Estavam acostumados a vir estudar comigo filosofia e de repente, ou psicologia, ou liturgia, e de repente estamos um pouco históricos. Mas isso algo acho que é interessante. Estávamos falando de Moisés, de Josué, dos profetas, da Knesset Agdolá, depois Shimon HaTzadik, e de repente o seguinte líder se chama Antígonos. Alguém do mundo. Seria uma leitura bonita. Aparentemente esse Antígono é um judeu, não é alguém de fora. Mas um judeu que tinha um nome grego. Como pensam que um judeu não se chama Efraim, nem Moshe, nem Rafael, e se chama com um nome grego? O que deve ter acontecido aí? Domínio helenista, influências, alguém que se converteu. Guardamos isso, daqui a pouco vamos ver alguém que sabemos que se converteu. Este não conhecemos ainda 100%. Alguns dizem que talvez sim, talvez não. Mas com certeza se trata de uma pessoa que se era judeu, tinha um nome grego. Aqui temos diálogo de culturas, encontro entre culturas. Daqui a pouco nós vamos ter uma festa interessante que fala outra história sobre os gregos. Como se chama a festa? Hanukkah. E essa festa nos diz que os judeus e os gregos se deram bem. Não, muito mal. Muito mal, uma festa de guerra. Difícil, triste, que é ocultada pela questão das velas e a luz e a escuridão. Mas a história é trágica. O império impõe sua cultura e não quer saber de nenhum tipo de outra prática. E os heróis são esses que fazem uma luta contra eles. Morrem em combate, mas libertam o templo. E depois tem a questão das velinhas aí. A verdadeira história entre os judeus e os gregos é muito mais complexa, muito mais rica e muito mais interessante. Os judeus e os gregos se influenciaram mutuamente, muito tempo. A parte de Hanukkah é uma exceção trágica. Não é muito legal. É legal que terminou bem para nós. Mas e eles não se prejudicaram, perderam o templo por um tempinho. Mas os próprios judeus que libertaram a imposição da influência grega, depois acabaram adquirindo influência grega. Os próprios macabeus são os que depois inventaram as macabíadas. De verdade. Os macabeus lutaram contra a influência grega e aos poucos adotaram muitas coisas gregas, mas em paz, sem imposições. Alguns dirão, ironia do destino. Esses que lutaram acabaram pegando, então para que lutaram? Mas não é assim. É uma história sobre liberdade. Eu tenho todo o direito do mundo de dizer, eu quero pegar essa parte da cultura italiana, essa parte da cultura americana e todas essas não quero. Nisso eu vou continuar sendo judeu. Na hora que me impõe, eu tenho o direito de tentar manter minha liberdade. Enfim, quem quiser aprofundar nisto, dia 22 de dezembro nós vamos celebrar Hanukkah aqui na CIP. Desta perspectiva, não vamos simplesmente fazer uma festinha de acender velinhas. Não mais. Vai ser uma festa para adultos inteligentes, que queiram discutir, que queiram estudar e também queiram comer comida grega, salada grega. Vamos ter dança israelense e dança grega aqui na CIP. E vamos ter um professor maravilhoso da USP,
que vai falar conosco sobre diversos momentos de desafio multicultural da identidade judaica. Aqui, na CIP, dia 22 à noite. Muito bem, esse é Antígono Sissoco Kibel Mishimon Tzadik disse, o Aya Omer, eles costumavam dizer, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. Não sejam como servos que servem o mestre para receber uma recompensa, prêmio, uma recompensa. Senão, bom, e aí vem ao contrário, sejam como aquele que vai servir o mestre, não para receber uma recompensa. Que entendem disso? Pensem. O que significará essa frase? Não sejam como a pessoa, como os servos que servem ao mestre. Isso foi entendido geralmente como a relação com Deus, talvez, ou com a sabedoria que representa Deus, ou como a forma de se relacionar com o judaísmo, que não seja em virtude de alguma recompensa. Interesseiro. O que estará dizendo esse texto aí? Estamos longe, vou repetir aqui o que diz para os que estão fora. Prática do bem é uma recompensa em si mesma. Ótima resposta, maravilhosa. Eu não conheço o seu nome. Otávio. Ou seja, o bem não deveria ser praticado para obter uma outra recompensa, um outro objetivo, a não ser o próprio bem. Esse é um assunto gigantesco. Sabedoria prática e também filosofia infinita. Porque muitas vezes nós nos perguntamos qual é o objetivo de fazer tal ou qual coisa. Uma pessoa ajuda outra pessoa. Por que ajuda? Ajuda porque gostaria que ajudassem ele também. Então você ajuda, então vou te ajudar. Aí já vai vir o senhor Kant e vai dizer, isso não é a prática do bem. Isso é buscar o benefício. Você ajuda porque com isso se sente bem. Bom, alguns vão dizer, isso é bonito. Mas ainda não é o bem em si mesmo. Você está fazendo isso para se sentir bem. É para você, não é para a pessoa. Eu faço isso para que ele se sinta bem porque ele está mal. É lindo, mas cuidado, aí pode ter outras chamadas de atenção. Pode ser que você se coloca muito por cima, ele está lá embaixo. E alguém vai dizer, não, o bem pelo bem. A realização de bem em si mesma. É uma questão. É uma questão porque todo ato que nós fazemos pode ter muitos objetivos. Claro que fazer o bem é sempre muito melhor que fazer o mal e não importa qual é a motivação. Claro, eu não estou dizendo aqui, você está questionando qualquer pessoa que ajuda qualquer pessoa, a não ser que seja pelo que diz, pelo bem puro, não serve. Não serve, serve muito. Tomara que todas as pessoas precisem ajudar alguém para se sentir bem. Esse egoísmo é o melhor que existe. O mundo seria outro se as pessoas se sentiriam bem, precisassem que outros se sintam bem para se sentir bem. Eu não conheço muitas pessoas assim. Isso é genial. Esse egoísmo é maravilhoso. Mas a frase está dizendo, mas existe um bem superior, que é o bem pelo bem. O judaísmo está repleto disso. Esta é uma frase que consegue capturar isso, assim, curtinho. Eu acho que existe mais uma interpretação bonita. E é... Ok, escute. Se não é eu lembro de uma fala de Platão que o homem busca o bem pela recompensa ou pelo medo que o comportamento não virtuoso possa gerar. Não é que se essa frase é uma resposta a um pensamento que eu atribuía, eu lembrava que era de Platão, que o homem busca o comportamento virtuoso ou pela busca da recompensa ou pelo medo do outro caminho. Ele falava de outro jeito. Então, se essa não é uma fala, não é uma resposta para Platão de alguma forma.
Poderia perfeito, subiu para você e eu falo mais alto. É a diferença quem está aqui, quem está... Mas já está ajeitado, né? Poderia. Isto é cultura grega. Platão era grego, tem aí conversa com o mundo helenista de diversas épocas. É possível. A ideia de qual é a razão e se o bem é o bem em si mesmo, se o bem está acima das ideias e de tudo que fazemos, é possível que seja o contexto desta frase. Eu queria trazer mais uma ideia sobre isto. Hã? Eu não consigo entender Não. o servir. Não, tá bom, essa é outra coisa. Não, é uma forma de expressar isso. É linguística. Não quero que entremos, é linguística. Neste caso é linguística. É uma metáfora do universo da linguagem rabínica. Eles, para dizer faça o bem, falam em sirva a Deus. Mas é uma tradução. Tá? De qualquer modo, outra coisa que eu queria trazer para vocês, que há pouco tempo, com um outro aluno, muito, muito próximo, depois quem quiser saber fofoca rabínica, conto quem é, muito próximo, falamos sobre isso há pouco tempo e voltamos e encontramos uma outra resposta muito interessante, que é a seguinte: talvez não sirva para receber um prêmio, uma recompensa, pode se referir à vaidade. Ou seja, a ideia de... Isso poderia se parecer a isso que você estava dizendo. Fazer o bem para ser visto como bom. Não necessariamente por um público determinado. Para você sentir que você é bom, ou ainda para receber um elogio. Quantas vezes nós, dentro da nossa psique, fazemos ou não fazemos algo por como nos vemos, né? E a grande pergunta é como nos vemos diante de quem? Quem é meu público? Tem quem analisa os públicos, que diz, todas as pessoas têm algum público, que está o tempo todo em algum lugar de sua consciência. A insuportável levedade do ser. A insuportável leveza do ser. Insustentável leveza do ser. Assim é o título. O verdadeiro em tcheco, acho. Milan Kundera. Muito bem. Ele diz lá que todo mundo tem algum público. Tem pessoas cujo público é uma multidão anônima. Ele se sente visto pelo mundo. Alguns são seus amigos. Estejam vivos ou não, estejam com ele ou não. Que diria aquela minha banda de bandidos que estudou comigo no colegial? Se eu fizesse isso, fizesse aquilo, se eu falasse desse modo, se eu nesse minuto que estou discutindo com minha esposa, cedo ou não, eu tenho aí o fantasma de meus amigos dessa época e por isso reajo assim ou não. Tem aqueles cujo público são seus filhos, seus amigos, seus inimigos, sua imagem de si próprio, seu Deus. Então, busca, não... Dime com quem andas, te direi quem eres. Parecido em português, eu já sei. Se não, dime quem é seu público. A quem você olha. Por quem você se sente julgado e olhado. E eu vou te dizer quem você é. Teólogo Mordecai Kaplan, outro autor que vale muito a pena ler de vez em quando. Mordecai Kaplan, tem muitos Kaplan. Mordecai Kaplan. Ele diz que todo mundo tem um Deus. Você me diga qual é seu Deus e eu vou te dizer quem você é. Também os ateus têm Deus, diz ele. E tem que ser esse Deus de um modo determinado para que você possa não acreditar nele. Essa é a questão. Eu não acredito em Deus porque, como o mundo é um desastre, esse Deus não pode existir. Ou seja, eu acredito em um Deus que seria justo, bom, perfeito, que faz tudo bem, e isso funciona mal. Então o Deus dele é esse. Muito bem, então o público, Deus, enfim, poderia ser. E, como chegamos aqui? Apertei sem querer. Tá, muito bem. Até aqui, nessa Mishnah, alguém queria dizer mais alguma coisa? Momento, bom, você levantou antes? Você levantou a mão antes? Vai. Ok. Não,
O que me incomoda mais é o temor. Porque se eu fizer sem esperar remuneração, por que o temor? Aqui a resposta é rapidinha, é parecida à resposta de lá, é uma questão da linguagem deles. Vimorá, Shamayim Alechem se refere ao temor reverente, não é o temor a ser castigado, à punição. É a fé, é a ideia de que eu me encontro sempre diante do divino. Sim, poderia ser o bem mesmo. Ou seria a ideia de ser elegante, de ser digno de me encontrar diante do divino. É uma coisa assim. Mas é a linguagem deles. Isso não necessariamente não é medo. Não é o medo a ser. Eles de medo chamam de outro modo. Não quero perder mais tempo em linguagem. Diga, Rabi. Eu acho que a perspectiva para a pessoa aplicar o que está na Mishnah, que está aqui exposta, ela depende de auto se conhecer, fazer um grande trabalho interno. Nem sempre isso é possível. É desejável, mas, assim, no geral, as pessoas não chegam a isso. Então, se chega ao ponto que o diabo está nos detalhes, né? Como fazer isso? O modo, ótimo. Muito bem, vamos à seguinte Mishnah. Yossi ben Yoezer ish Sreida ve Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Aqui mais um detalhe histórico para os que queiram acompanhar um pouquinho a parte histórica. Viram como fomos? Estava Moisés, depois quem estava? Josué, depois estão os Shoftim, os juízes, depois estava os profetas, ou seja, o livro da Bíblia. Como vai? Terminou a Bíblia, vem Anshei Knesset Agdolá, que é Ezra e Nehemiah. Eles são a última parte da Bíblia. Depois deles veio um tal de Shimon HaTzadik, que foi o último presidente, Mishei Arei Anshei Knesset Agdolá, o último presidente do parlamento judaico, da autonomia judaica. Né? Depois vem Antígono Sissoko, que deve ser o último presidente, que já tem um nome grego. E depois começam a aparecer duplas. Estão vendo que são duas pessoas? Yossi, e os dois chamam Yossi. Aliás, estamos vendo aqui outra coisa interessante. Yossi não é um diminutivo, um apelido de Yosef. É o nome, Yossi. Só para saber isso. Existe um nome Uriel e existe um nome Uri. Sabem, o primeiro artista da Bíblia chama Betzalel ben Uri, ben Hur. Uri é um nome, não é um diminutivo, não é um apelido. E Yossi também é um nome. Alguém que chama Uriel pode chamar Uri. Alguém que chama Yosef pode chamar Yossi. Mas existe o nome Yossi e o nome Uri. Muito bem, só um detalhe. Mas existe uma época chamada de Zugot. Os historiadores chamam a esta época que começa com esses dois Yossis e termina com uma dupla muito conhecida chamada Hillel e Shammai, que devem ter ouvido deles. Termina com eles. É uma época chamada época das Zugot. Que é a época das Zugot? É uma época na qual o povo judeu, a autonomia judaica na terra de Israel, é governada por duas figuras. Um era o presidente do Sanedrim, do parlamento judaico, do Conselho de Sábios, e o outro era o chefe do STF da época. Era o Av Beit Din, da Suprema Corte de Justiça. Eram os mesmos sábios, mas um tinha uma área e outro tinha outra. Muito bem. Um deles diz: seja sua casa um lugar de reunião dos sábios. E se de algum modo se envolva no pó dos pés deles. É uma palavra que está dizendo aqui que seu lar seja o espaço de encontro, de debate dos sábios. Isto é bem importante. Ou seja, a ideia é Beit Va'ad LaChachamim. Já sei que alguns críticos de vocês vão dizer, mas por que tem que beber com sede, com avidez as palavras? Por que tem que andar no pó da terra?
Isso é uma relação muito submissa. Não? Não acham? Não. Então digam o que acham. Então, se estão bem com isso. A mim sempre me incomodou isso. Como assim? Você tem que viver nas... Isso é muito ruim, eu estou traduzindo literalmente. Não desdenhas. A migalha do que come, ele também pode ser importante. Cai uma humildade. Tá bom. Então é uma linda leitura. Concordo. Confesso que quando eu lia isso e eu era adolescente, não gostava dessa parte. Dizia, que tipo de estudo é esse que tem que ver, não sei, pisa por aí o rabino e você já pega o pó da terra dele. É muita coisa. Mas é uma questão de humildade. Concordo. Seja humilde, receba com humildade, mas o mais importante, na minha opinião, está na primeira parte. Você reúne os sábios não para receber deles em forma cega, senão, seja um lugar de debate, para que circule o conhecimento e se discuta o conhecimento. Fala de aspirar dos seus pés e bebe avidamente as suas palavras. Usa... É parecido. Tá bom, é parecido. É parecido. Tem uma ideia que quando alguém anda numa estrada de terra, ele levanta a poeira. E quem vai andar atrás? Se alguém aqui vai se sujar com a poeira que ele levantou, então escolha bem a poeira com a qual você quer se sujar. Legal, essa é uma metáfora bonita. Nós nos sujamos de todo modo, nós recebemos influências de todo modo. Escolha qual é essa poeira que vai acabar te pintando com alguma cor. Muito bem, vamos ao seguinte. Outro Yossi diz o seguinte: Yehi beitecha patuach lirvacha, veyu anim bnei beitecha, ve'al tarbe sicha im haisha. Enfim, essa parte é ruim, essa parte é muito ruim. Mas como não dá o tempo, vamos ser muito injustos com esse Yossi se vamos ficar nela. Vamos discuti-la, eu prometo que vamos discutir a semana que vem, vamos ter tempo para isso. Eu quero ver se... Um minutinho. Vamos lembrar todos que tem aqui um texto muito complicado e controverso sobre a mulher e vamos discuti-lo. Vocês me conhecem, eu espero não ter dado nenhuma imagem machista a ninguém de vocês, espero. Não, eu sei. E por isso não tenho nenhum problema em discuti-lo. Mas prefiro que tenhamos tempo, para isso estamos no final de nosso tempo hoje, porque daqui a pouco vai começar a outra atividade e queremos colaborar com ela também. Então eu prefiro pular isto, só dizer a primeira parte que diz ou seja, que seu lugar é... Vejam que esses sábios não estão falando somente de intelectualidade, não são somente elitistas. Eles querem trazer sábios a discutir na casa e também querem ter uma casa aberta, convidativa para os mais pobres. E não simplesmente deixar para eles as migalhas, que sejam como se fossem membros da família. Depois vamos falar sobre a mulher, isso é bem maior. Eu quero, já no minuto que fica, dizer uma palavra sobre isto que nos permite uma interpretação um pouco mais rápida e depois prometo que semana que vem começamos com essa pendência. Vamos falar uma palavra sobre isso e depois o minuto de meditação e depois teremos tempo de ir à seguinte atividade. Yoshua ben Prachia, Venetai Arbeli Kiblu Mem. Essa é a dupla que segue depois de Yossi. Os próximos se chamam Yoshua e Netai. E cada um é de outro lugar. E eles receberam aquilo mesmo que não sabemos o que é, dos outros dois, de Yossi e Yossi. E Yoshua ben Prachia diz: Asele Harav, seja um rabino, ou se consiga um rabino, um mestre.
mestre, rabino. Em hebraico diz Selecha Rav. Rav, rabino. Seu mestre. Então, a tradução literal seria: consiga para você um rabino, ou se torne um rabino, ou faça de alguém um rabino. Kne lecha haver, ganhe um amigo. E evedan et kol adam lechav zchut. Também isto vamos desenvolvê-lo mais para frente, mas vejam que a recomendação tem 3 partes. Primeira, consiga um rabino ou se torne rabino. Ou seja, consiga sabedoria. Ou consiga sabedoria, pode ser sua própria sabedoria, ou consiga alguém no qual você confie em que ele será seu mestre. Se faça, se aproxime, ou aproxime a você alguém que você confia que ele pode te ensinar, que você pode aprender e que você pode desenvolver sua própria sabedoria com ele e dele. Não é receba a sabedoria dele, a selechá é de você, é algo que tem que criar vínculo para desenvolver em você a sabedoria. Por isso, isto eu acho que é muito mais claro que o versículo anterior. Aqui não tem dúvida de que você recebe, mas você recebe algo que te permite desenvolver tua própria sabedoria, tornar você em teu próprio mestre junto com ele. Kne lecha haver, ganhe um amigo. Por que estão juntos esses dois? Tem muitas interpretações sobre isso. Uma delas diz que, na verdade, não tem vírgula, é o mesmo. O amigo e quem ensina é a mesma pessoa. Que a amizade seja uma amizade de conhecimento, de estímulo intelectual, de desafio mental. Nós, às vezes, temos esses amigos com os quais vamos no cinema. Temos amigos com os quais fofocamos. E temos esses amigos com os quais sentimos que crescemos. Que toda vez que conversamos de alguma coisa, nós estamos repetindo o mesmo. Chegamos no encontro de um modo e saímos transformados. Esses são amigos, mestres ao mesmo tempo. E geralmente quando isso acontece, você é mestre e você é aluno ao mesmo tempo. Assim é como se formou na escola judaica de vida, não só na yeshiva, o que se chamou a Havruta. O que é a Havruta? Havruta são 2 ou 3, às vezes, que estudam juntos a vida. O trabalho deles, o encontro deles é com o texto no meio. E eles leem juntos a si próprios através do texto. Não só leem o texto, se leem a si mesmos. Um lê o outro através do texto. Eu sinto que você está interpretando isso, e então vou te conhecendo de outro modo. Estamos lendo a mesma coisa, mas você vê aqui um mestre, e eu vejo aqui um rabino. Você vê aqui o pó da terra, e eu vejo aqui a humildade. Será porque hoje estou num dia assim, assim, assado. E vamos evoluindo e crescendo através da leitura do texto. Não é saber o que diz o texto. É se transformar, se ver. É terapêutico o texto. É revelador o texto de você mesmo. E o amigo ajuda a você ouvir você mesmo e ver como essa influência vai e volta. Aí é onde a amizade e o ensinamento se misturam. Outros têm uma interpretação mais simples e dizem, não, são 2 recomendações. Tenha um mestre e tenha um amigo. São 2 coisas boas. Outros dizem, não, se você vai ser um mestre, vai ser um sábio, vai ter muitos amigos. Ou se você vai saber aprender de muitas pessoas, vai ter muitos amigos. Essas são as diversas interpretações. O que significa juzgar toda pessoa para o bem? Lechav zchut. Evedan et kol adam lechav zchut. Julgue toda pessoa pela virtude. Dê o benefício da dúvida. Acredite que, a priori, que deve ser bom. Vamos parar aqui e vamos dar 3 minutos. Eles vão começar daqui a 6, 7 minutos segundo o plano. Então vamos usar deles 3 minutos para um momento de finalização. Paola nos vai ajudar dessa vez com a música. Obrigado, Paola. E semana que vem é o nosso último encontro desse ciclo. Se gostaram e não concluirmos todo o Pirkei Avot, que imagino que não vamos concluir, vamos ter um pouquinho mais no ano que vem e depois, quem sabe, estudaremos Levinas.
tentar relaxar um pouquinho a mente e o corpo, os braços, as pernas, os ombros, o pescoço. Relaxá-lo tudo para digerir no intelecto, no estômago, no coração e na alma o que acabamos de compartilhar. Vamos tentar sentir a transmissão de geração em geração, a diferença entre um tempo e outro da história. Tempo governado por muitos, por um, por dois. Tentamos sentir a Torá, o conhecimento, o que recebemos e o que damos do saber aos próximos, aos distantes, aos semelhantes, aos diferentes. O que é rezar? Como funciona nosso vínculo com o transcendente? Seja ele Deus, seja a autoridade, seja o mistério, seja a morte, seja a despedida, seja o nada. O que é Gemilut Chassadim, a compaixão? Buscamos o bem sem retribuições, o bem pelo bem, dentro de nós, dentro da nossa força, dentro da nossa fraqueza, dentro da nossa ação. O bem pelo bem mesmo, que é a amizade. A amizade que pode combinar saber com ignorar, fazer com receber e com dar. Que é ter um mestre, é dar, é receber, é saber aprender, saber estudar, saber ensinar. E como é que esta experiência, nesta comunidade de estudo, de relacionamento, de encontro, pode nos transformar na melhor versão de nós mesmos. É isso, amigos. Boa noite a todos. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking.